O cheiro de café recém-moído era o único conforto de Isadora naquela manhã fria de junho em São Paulo. Seus dedos tremiam levemente enquanto ajustava a válvula da máquina italiana do café romano, não por causa do frio que entrava pela porta toda vez que um cliente chegava, mas pelo peso do celular no bolso do avental. 5 mensagens não lidas de Nathan. Ela não precisava abrir para saber o que diziam. Onde você está? Por que não respondeu? Você vai se arrepender. A mesma coisa. Sempre a mesma coisa. O café romano ficava no coração dos jardins, um daqueles lugares onde Isadora servia pessoas que gastavam em um cappuccino o que ela ganhava em um dia inteiro de trabalho. Mármore italiano no chão. Lustres de cristal. Cadeiras de couro legítimo que rangiam suavemente quando os clientes se acomodavam. O cheiro de perfumes importados. Chanel, Dior, marcas que ela só conhecia porque servia às mulheres que os usavam, misturava-se com o aroma de café torrado. Conversas em inglês, italiano e português pontuavam o ar. O som de saltos caros contra o piso criava uma sinfonia de privilégio que Isadora conhecia bem, mas nunca faria parte. Ela estava ali há 6 meses. 6 meses desde que conseguiu o emprego através de uma amiga da igreja. 6 meses mentindo para Nathan sobre onde trabalhava, dizendo que era num café simples na Zona Leste, perto do apartamento deles. 6 meses juntando cada real extra no fundo falso de sua bolsa velha. Seus pés doíam nos sapatos pretos de salto baixo que eram parte obrigatória do uniforme. A dor nas costelas, onde Nathan a havia empurrado contra a pia da cozinha 2 dias atrás, latejava toda vez que ela se inclinava para pegar uma xícara ou pires. Mas ela sorria para os clientes. Sempre sorria. A máscara nunca caía. Isadora, mesa 7 está esperando. A voz da gerente Márcia cortou seus pensamentos. Já vou. Ela pegou a bandeja com 2 lattes, equilibrando-a com a prática de quem fazia isso há anos. O tremor em suas mãos era quase imperceptível agora. Quase. Foi quando ele entrou. Isadora estava de costas, limpando uma mesa perto da janela que dava para a Rua Augusta. Mas ela sentiu uma mudança na pressão do ar, no som. As conversas não pararam exatamente, mas diminuíram de volume. Até o barista Paulo parou de bater o leite, a mão suspensa no ar por meio segundo antes de continuar o movimento. Ela se virou. 3 homens haviam entrado, mas foi o do meio que prendeu não apenas seu olhar, mas de todos no café. Alto, facilmente 1,90 m. Terno preto que provavelmente custava mais que 6 meses do aluguel dela. Cortado sob medida, abraçando ombros largos e uma postura que irradiava poder contido. Cabelo escuro, cortado curto nas laterais, mas com comprimento suficiente em cima para mostrar uma leve onda. E mesmo de longe, através do salão, Isadora viu a intensidade daqueles olhos, cinzentos, como nuvens de tempestade. Ele varreu o ambiente com o olhar, não curiosidade, mas avaliação, contando saídas, identificando ameaças, catalogando cada pessoa. Seus olhos pousaram em Isadora por uma fração de segundo, passaram adiante, depois voltaram. E seguraram. Isadora sentiu aquele olhar como um toque físico, como se ele pudesse ver através das camadas que ela cuidadosamente construía toda manhã. Através da maquiagem que cobria o hematoma fraco na maçã do rosto. Através do sorriso profissional. Através de tudo. Ela desviou o olhar primeiro. As bochechas esquentando por razões que não queria examinar. Os homens ao lado dele, claramente seguranças, pelas posturas alertas e pelos pequenos volumes sob as jaquetas que Isadora tinha aprendido a reconhecer depois de 2 anos, servindo na área mais perigosa da cidade antes de vir para cá, o flanqueavam enquanto se moviam em direção à mesa de canto. A mesa que sempre ficava reservada, mas nunca tinha nome na reserva. Agora Isadora sabia o porquê. Isadora. Márcia estava de repente ao seu lado, a voz baixa, mas urgente. Mesa de canto. Você vai atender. Eu? Mas... Você. Márcia repetiu, e havia algo em seu tom. Não exatamente ordem,
mais como teste, preocupação. E seja educada, muito educada. Isadora alisou o avental, verificou se seu coque estava no lugar. Uma mecha teimosa sempre escapava. Mas ela já havia desistido de tentar domá-la e se aproximou da mesa de canto. De perto, ele era ainda mais intimidador. E mais bonito, seu cérebro traidor notou. Não bonito do jeito que Nathan era, aquela beleza de galã que escondia a podridão. Mas bonito da forma que uma tempestade era bonita, perigosa, impressionante, impossível de ignorar. Uma pequena cicatriz cortava sua sobrancelha esquerda, provavelmente de uma lâmina. Sua mandíbula era forte, definida, com uma sombra de barba que sugeria que ele havia começado o dia muito cedo. E aqueles olhos... Bom dia, Isadora disse, e sua voz saiu mais firme do que esperava. Uma pequena vitória. Posso anotar os pedidos? Os seguranças não olharam para ela. Um verificava a entrada, o outro, a porta dos fundos. Mas ele colocou o menu de lado. Nem havia olhado para ele. E a estudou por um momento que pareceu se estender por muito mais tempo do que os 3 segundos que realmente durou. Expresso, ele disse finalmente. Sua voz era grave, controlada. O tipo de voz que não precisava ser alta para carregar autoridade absoluta. Duplo. Sem açúcar. Italiano, Isadora percebeu. Havia uma leve inflexão, quase imperceptível, mas ela tinha ouvido italiano o suficiente no café para reconhecer. Claro, ela anotou. E para os senhores. Água, disse um dos guardas, sem olhar para ela. O outro apenas balançou a cabeça. Quando Isadora ia se virar, aquela voz a parou. Você é nova aqui. Não era uma pergunta. Era uma afirmação, dita com a certeza de alguém que notava tudo. Ela se virou de volta. Trabalho aqui há 6 meses, senhor. Um canto de sua boca se curvou. Não exatamente um sorriso, mas próximo disso. 6 meses, ele repetiu, como se isso fosse interessante. Estranho. Nunca te vi antes. Porque homens como você não olham para garçonetes, Isadora pensou. Mas o que ela disse foi: eu trabalho principalmente no turno da manhã. Talvez o senhor venha em horários diferentes. Talvez. Ele concordou. Mas seu tom deixava claro que ele não acreditava nisso. Ele vinha aqui pela manhã. Ela apenas não havia chamado sua atenção antes. Até hoje. Seus olhos percorreram o rosto dela, não da forma invasiva e suja que o cliente bêbado fazia, mas com uma espécie de curiosidade clínica, como se estivesse tentando resolver um quebra-cabeça. Qual é seu nome? Ele perguntou. Isadora hesitou. Dar seu nome parecia pessoal, perigoso. Mas era apenas um cliente perguntando. Nada demais. Isadora? Isadora, ele repetiu, e havia algo na forma como ele dizia, com aquele leve sotaque, que fez seu nome soar diferente. Quase bonito. Grego. Significa dádiva de Ísis, deusa da maternidade e da magia. Ela piscou, surpresa. Eu não sabia disso. Sua mãe tinha bom gosto, ele disse. Então se recostou na cadeira, um dedo tamborilando levemente na mesa. O movimento atraiu a atenção para suas mãos. Grandes, mas com dedos longos. Mãos que pareciam capazes de gentileza ou violência com igual facilidade. Me traz o café, Isadora. Pessoalmente. De novo, não era um pedido. Era uma ordem gentil, mas inegável. Sim, senhor. Quando ela se afastou, sentiu aqueles olhos cinzentos em suas costas durante todo o caminho até o bar. Você sabe quem é aquele cara? Paulo sussurrou no momento que Isadora chegou ao bar, seus olhos arregalados. Não, Isadora respondeu, preparando o expresso duplo. Sua mão tremia levemente. Não por causa dele, ela disse a si mesma. Era só o cansaço, o frio, o fato de que Nathan havia ligado 8 vezes desde que ela saíra de casa às 5 da manhã. Alessandro Moretti. Paulo disse o nome como se fosse uma maldição,
Ou uma bênção. Talvez ambos. Não fica olhando muito. A equipe dele não gosta. Isadora franziu a testa, medindo o café moído. E quem é Alessandro Moretti? Paulo a olhou como se ela tivesse perguntado quem era o presidente. Você realmente não sabe? Quando ela balançou a cabeça, ele continuou, a voz ainda mais baixa. Dono deste café e de Meio Jardins. Oficialmente ele é empresário. Restaurantes, imóveis, investimentos. Uma pausa significativa. Não oficialmente. Digamos que ele resolve problemas que a polícia não pode, ou não quer. O estômago de Isadora revirou. Você está dizendo que ele é... Não digo nada. Paulo a cortou rápido. E você também não devia. Só. Seja educada, não faça perguntas, e não olhe nos olhos dele por muito tempo. Homens como ele, eles veem coisas, e quando veem, eles agem. Mas era tarde para esse conselho. Isadora já havia olhado. E algo naquele olhar cinzento tempestade havia se prendido em algum lugar no fundo de seu peito. Um gancho que ela não sabia, e não tinha certeza se queria remover. Ela terminou o café, adicionou um pequeno biscoito de amêndoas no pires e voltou para a mesa de canto. Alessandro estava olhando pela janela quando ela se aproximou. O perfil dele iluminado pela luz fraca da manhã nublada. A chuva havia parado temporariamente, mas o céu prometia mais. Ele parecia perdido em pensamento, uma leve ruga entre as sobrancelhas. Seu expresso. Isadora disse suavemente, não querendo assustá-lo. Ele se virou, e por uma fração de segundo, ela viu algo em seus olhos. Não a frieza controlada de antes, mas algo mais quente. Surpresa, talvez. Ou apreciação. Grazie, ele disse, e foi em italiano. Obrigado. Sua mão roçou a dela quando pegou a xícara, e Isadora sentiu um choque elétrico subir por seu braço. Ela recuou rápido, profissionalismo voltando ao lugar. Aproveite. Mas quando ela ia se virar, seu celular vibrou. E vibrou, e vibrou. Uma ligação. O padrão que ela conhecia muito bem. Nathan. Isadora sentiu o sangue gelar. Ele nunca ligava quando ela estava no trabalho. Ele nem sabia onde ela realmente trabalhava. A menos que... Seu pé tropeçou em nada. Puro pânico fazendo-a perder o equilíbrio. Ela ia cair, derramar a bandeja vazia, causar uma cena, perder o emprego que era sua única tábua de salvação. Uma mão pegou seu cotovelo. Alessandro havia se levantado tão rápido que ela mal registrou o movimento. Agora ele a segurava, firme, mas sem machucar, estabilizando-a. Seus rostos estavam a centímetros de distância. Cuidado, ele murmurou, e sua voz havia perdido aquela borda de comando. Agora era... Preocupada? Está tudo bem? Isadora olhou para aqueles olhos cinzentos de perto e por um segundo, apenas um segundo, se permitiu sentir a força daquelas mãos. A solidez dele. A forma como ele a segurava como se ela fosse algo precioso que poderia quebrar. Tão diferente de Nathan, que a segurava como propriedade, como corrente. Desculpe, ela conseguiu dizer, endireitando-se. Suas bochechas estavam em chamas. Estou bem. Desculpe. Alessandro a soltou devagar, mas seus olhos não deixaram o rosto dela. Ele estava estudando-a, e Isadora teve a sensação perturbadora de que ele via mais do que deveria. A fadiga mal escondida, o medo residual nos cantos de seus olhos, o tremor que não tinha nada a ver com ter quase caído. Tem certeza? Ele insistiu, e havia algo em seu tom que fez Isadora sentir que, se ela dissesse não, ele faria algo a respeito. Ela não sabia o quê, mas algo. Sim, senhor. Obrigada. Ela praticamente fugiu de volta para o bar, o coração martelando por razões que ela não queria examinar. Atrás dela, ela não viu Alessandro se sentar devagar, os olhos ainda na direção que ela havia ido. Não viu a forma como sua mandíbula se contraiu.
Não viu o gesto quase imperceptível que ele fez para Marco. Não ouviu as palavras baixas. Descobre quem está ligando para ela. A manhã passou em um borrão de cafés, torradas e sorrisos forçados. Isadora estava quase relaxando. Quase, quando um homem entrou às 10h30. Terno cinza caro, gravata frouxa, rosto vermelho, visivelmente bêbado apesar do horário. Ele caiu pesadamente em uma cadeira na seção de Isadora e imediatamente começou a estalar os dedos. Ei! Garçonete! Isadora se aproximou, a máscara profissional no lugar. Bom dia, senhor. O que posso? Você pode trazer sua bunda bonita mais perto e me dar seu número, ele disse, alto o suficiente para 3 mesas ouvirem. Isadora sentiu suas bochechas esquentarem. Não de vergonha, de raiva. Anos de Natan haviam esgotado sua capacidade de se envergonhar. Senhor, vou ter que pedir que... Ah, não seja difícil. Ele pegou seu pulso quando ela tentou se afastar, os dedos apertando. Apertando demais. Eu pago bem. Garçonetes sempre precisam de dinheiro extra, não é? Então quanto? 50? 100? Algo dentro de Isadora se partiu. Ou talvez se endureceu. Ela não sabia qual. Me solta, ela disse, a voz baixa, mas firme. Agora. Ou o quê? Você vai... A mão foi removida do pulso de Isadora com tanta força que ela ouviu o homem gritar. De repente, Alessandro estava ali, imóvel como uma parede entre ela e o bêbado, segurando o pulso do homem em um ângulo que claramente causava dor sem quebrar nada. Ainda. O café inteiro estava silencioso. Você tem 3 segundos, Alessandro disse, sua voz tão baixa que era quase um sussurro. Mas de alguma forma todos ouviram. Para se levantar, pagar e sair. O homem tentou puxar a mão. Alessandro aumentou a pressão. O som de ossos rangendo era audível. Eu não sabia que ela era sua. Ela não precisa ser minha. Alessandro cortou. E havia algo no tom dele que fez até Isadora arrepiar. Para que você a trate com respeito. 2 segundos. Tá bom, desculpa. Alessandro o soltou. O homem praticamente jogou o dinheiro na mesa e correu para fora, segurando o pulso. Só então, Alessandro se virou para Isadora. A fúria em seus olhos se dissolveu quando viu a expressão dela, substituída por algo mais suave. Preocupação. Você está bem? Ele perguntou, e sua voz havia voltado àquele tom gentil que ele usara antes. Isadora olhou para ele. Para aquele homem perigoso que havia acabado de ameaçar quebrar o pulso de alguém por ela. E sentiu algo estranho e assustador florescer em seu peito. Gratidão. Alívio. E algo mais que ela definitivamente não ia nomear. Sim, ela sussurrou. Obrigada. A mão de Alessandro pairou perto do braço dela, como se ele quisesse tocá-la, mas não tivesse certeza se tinha permissão. Se alguém te tratar assim de novo, ele disse, cada palavra deliberada. Você me diz, entendeu? Isadora assentiu, sem confiar em sua voz. Alessandro segurou seu olhar por mais 1 segundo, então voltou para sua mesa. Mas o café ainda não havia voltado ao normal. Todos olhavam, sussurravam, e Isadora percebeu que havia acabado de ser publicamente marcada como alguém sob a proteção de Alessandro Moretti. Ela não sabia se isso a fazia sentir segura, ou em ainda mais perigo. Alessandro ficou por mais 2 horas. Incomum, Márcia murmurou para Isadora. Ele geralmente tomava seu café e ia embora em 30 minutos. Mas hoje ele permaneceu, trabalhando em um laptop fino, fazendo ligações em italiano que soavam sérias e urgentes. Marco e o outro guarda faziam rodízio, um sempre dentro, um sempre do lado de fora. E toda vez que Isadora passava pela mesa dele para atender outros clientes, ela sentia aqueles olhos cinzentos sobre ela. Às 12h15, ele finalmente fechou o laptop. Marco trouxe um casaco, outro terno, este em cinza carvão. Alessandro o vestiu em um movimento fluido, abotoando apenas o botão do meio. Ele deixou uma nota de R$200 na mesa.
O café custava 12. Isadora pegou a nota, prestes a correr atrás dele para dizer que havia um engano, quando viu algo mais sob o pires. Um cartão, preto, pesado, com letras prateadas em relevo. Um número de telefone. Nada mais. No verso, escrito à mão em caligrafia elegante e surpreendentemente delicada: "Se precisar de ajuda, qualquer ajuda, me liga. A." Isadora ficou olhando para o cartão, o coração martelando. Ajuda. Homens como Alessandro Moretti não ofereciam ajuda. Ofereciam acordos. Favores que teriam que ser pagos de volta. Mas quando ela levantou os olhos, ele estava parado perto da porta, olhando para ela. E pela primeira vez desde que ele entrou, ele sorriu. Um sorriso pequeno, quase tímido, que não combinava em nada com sua reputação, mas combinava perfeitamente com a gentileza que ele havia mostrado. Então ele acenou com a cabeça, uma despedida silenciosa, e saiu. Isadora guardou o cartão no fundo de sua bolsa. Só por precaução, ela disse a si mesma. Só caso precisasse. O turno de Isadora terminou às 3. Ela estava trocando de roupa no vestiário quando Márcia entrou. Isadora, preciso falar com você. O tom era sério. Isadora sentiu o estômago apertar. Eu fiz algo errado? Não. Márcia se sentou no banco ao lado dela. Mas preciso que você entenda algo, Alessandro Moretti. Ele não é um homem comum. Ele te protegeu hoje, e isso foi gentil. Mas homens como ele, eles não fazem nada sem razão. Eu sei quem ele é, Isadora disse baixinho. Paolo me contou. Márcia assentiu. Então você sabe que aceitar a ajuda dele tem um preço. Pode não ser cobrado hoje. Ou amanhã. Mas um dia... Isadora tocou a bolsa onde o cartão estava guardado. Eu não pedi a ajuda dele. Não, Márcia concordou. Mas você a recebeu. E isso, querida, já é suficiente. Ela colocou uma mão no ombro de Isadora. Tome cuidado. Por favor. Quando Isadora saiu do café às 3:30, já estava escurecendo. O inverno de São Paulo fazia isso. Roubava a luz cedo, deixava as ruas em penumbra antes das 5, e estava começando a chover de novo. Isadora puxou o capuz de sua jaqueta fina e começou a caminhar em direção ao metrô. O plano era simples: ir para casa, pegar suas coisas enquanto Natan ainda estava no trabalho e desaparecer. Ela tinha economizado quase R$ 1.200. Suficiente para um mês de aluguel em algum lugar barato. Suficiente para recomeçar. Ela estava tão focada em seu plano que não viu. Não até ser tarde demais. Natan estava encostado em um poste do outro lado da rua, esperando. Os olhos dele se encontraram através da chuva que estava começando a cair mais forte. E ele sorriu. Não um sorriso feliz. Um sorriso que Isadora conhecia. Aquele que dizia: eu te peguei, e você vai pagar. O coração dela parou. Então disparou. Corre. Ela virou na direção oposta e correu. Isadora correu. Não olhou para trás. Não precisava. Ela ouvia as pisadas de Natan atrás dela, cada vez mais próximas. Ele era mais rápido. Sempre foi. Isadora! Ele gritou, e havia loucura em sua voz. Para! Ela virou em uma rua lateral. Erro. Era mais estreita, menos movimento. A chuva estava caindo forte agora, encharcando sua roupa, tornando o chão escorregadio. Você acha que pode me enganar? Natan estava logo atrás agora. Eu vi onde você trabalha, vi aquele cara te tocando. Isadora escorregou, quase caiu, se recuperou. Seus pulmões ardiam. Ela não conseguiria continuar correndo muito mais. Ela virou outra esquina, e de repente estava em um estacionamento coberto. Concreto cinza, luzes fluorescentes piscando, poucos carros estacionados por ser fim de tarde, e nenhum lugar para se esconder. Ela ouviu Natan entrar atrás dela, suas pisadas ecoando no espaço fechado. Eu vou te encontrar, Isadora. Ele chamou, a voz ricocheteando entre os pilares. Você não pode se esconder de mim. Não pode!
Isadora se pressionou contra um pilar, a mão sobre a boca para abafar sua respiração ofegante. Lágrimas misturavam-se com a chuva em seu rosto. Ela estava encurralada. Ele ia encontrá-la. E quando encontrasse, foi então que ela viu um carro preto elegante. Caro, estacionado perto da saída, o motor ainda tic-taqueando como se o dono tivesse chegado há pouco. E o porta-malas estava entreaberto. Isadora não pensou. Não havia tempo para pensar. Apenas agir. Ela correu para o carro, abriu o porta-malas silenciosamente e se enfiou dentro. O espaço era apertado. Cheirava a couro caro e algo masculino. Perfume. O mesmo que ela havia sentido quando Alessandro a segurou mais cedo. Seu carro, parte de seu cérebro registrou. Você entrou no carro de Alessandro Moretti. Mas não havia tempo para pânico. Ela puxou a tampa do porta-malas quase fechada, deixando apenas uma fresta pequena para ver e respirar. Havia uma manta ali, cachemira macia, e ela a puxou sobre seu corpo tremendo, tentando controlar a respiração. Pela fresta, ela viu Natan passar, virando a cabeça de um lado para o outro, como um predador farejando presa. Eu sei que você está aqui, ele gritou. Você não pode ficar escondida para sempre. Isadora mordeu a mão para não fazer barulho. Seu corpo inteiro tremia, de frio, de medo, de exaustão. A água da chuva pingava do seu cabelo, encharcando o porta-malas. Ele vai me matar, ela pensou. Se ele me encontrar aqui, ele vai me matar. Natan estava mais perto agora. Ela podia ouvi-lo batendo em portas de carros, chutando latas vazias em frustração. Isadora! E então, uma nova voz. Grave, controlada, letal. Algum problema aqui? O coração de Isadora pulou. Ela reconheceria aquela voz em qualquer lugar agora. Alessandro. Pela fresta, ela o viu emergir da direção do elevador. Ele havia tirado o terno cinza, estava com uma camisa branca arregaçada nos antebraços. Marco estava ao seu lado, e mais 2 homens que ela não reconhecia. Natan se virou bruscamente. Isso não é da sua conta. Alessandro colocou as mãos nos bolsos, a postura relaxada. Mas Isadora viu a tensão em seus ombros, como uma cobra prestes a dar o bote. Engraçado, ele disse quase com humor. Porque esse é meu estacionamento, o que torna absolutamente da minha conta. Nathan hesitou, claramente tentando decidir se valia a pena confrontar o homem na frente dele. Estou só procurando minha namorada. Ela fugiu e... Não me interessa. Alessandro cortou, a voz perdendo qualquer vestígio de humor. Este é um estacionamento privado. Você está invadindo. Sai. Agora. Você não pode me mandar. Marco deu um passo à frente. Um dos outros homens colocou a mão dentro do casaco. Uma ameaça silenciosa. Natan empalideceu. Eu só... Ela está aqui. Eu sei que ela está... Não está, Alessandro disse, cada palavra afiada como vidro. E você tem 5 segundos para sair antes que eu te faça sair. Havia algo no tom dele. Uma promessa absoluta de violência se Natan não obedecesse. Isadora viu Natan apertar os punhos, o rosto vermelho de humilhação e raiva. Mas ele não era estúpido. Não completamente. Ele sabia quando estava em desvantagem. Isso não acabou. Ele cuspiu, recuando em direção à rampa de saída. Isadora! Eu vou te encontrar! Você me ouve? Você não pode se esconder! Mas ele estava saindo. E em poucos segundos, desapareceu completamente. O silêncio caiu sobre o estacionamento, quebrado apenas pelo som distante da chuva. Alessandro ficou parado ali por um longo momento, os olhos varrendo o estacionamento. Marco e os outros homens se espalharam, verificando cantos, atrás de pilares. Chefe, ele foi embora. Marco disse. Não tem mais ninguém por aqui. Alessandro assentiu, mas não se moveu. Seus olhos estavam no seu carro, especificamente no porta-malas. Isadora sentiu seu estômago revirar. Ele sabe. Marco,
Alessandro disse suavemente. Faz uma varredura completa. Confirma que ele foi embora de verdade. Sim, chefe. Marco e os outros se afastaram, desaparecendo em direção às escadas. E Alessandro caminhou direto para o carro. Isadora quis se encolher ainda mais. Quis desaparecer. Mas não havia para onde ir. Ela ouviu as pisadas dele se aproximando, parando ao lado do porta-malas. Um segundo de silêncio. Então, a tampa foi aberta completamente. Luz inundou o espaço. Isadora piscou, olhando para cima através de suas pestanas molhadas. Alessandro estava parado ali, olhando para ela com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Surpresa. Confusão. E então, lentamente, algo que parecia com preocupação. Por um momento, apenas um momento, nenhum deles se moveu. Então Alessandro soltou uma longa respiração. Bem, ele disse, e havia uma nota de algo em sua voz. Humor sombrio, talvez. Ou descrença. Isso é inesperado. Isadora tentou falar, mas sua garganta estava fechada. Ela estava encharcada, tremendo, provavelmente parecendo completamente louca. Seus olhos encontraram os dele, e ela viu o momento que compreensão bateu. O tremor. A água. O medo em seus olhos. Ele fechou os olhos brevemente, a mandíbula contraindo. O maldito estava atrás de você. Não era uma pergunta. Isadora conseguiu um aceno mínimo. Quando Alessandro abriu os olhos de novo, havia fúria neles, mas não direcionada a ela, ao homem que a havia perseguido até aqui, que a tinha feito se esconder em um porta-malas por puro desespero. Venha, ele disse, mas seu tom era gentil. Você está segura agora. Quando Isadora não se moveu imediatamente, paralisada entre medo residual e vergonha, Alessandro fez algo surpreendente. Ele estendeu a mão, a palma aberta. Um convite, não uma ordem. Está tudo bem, ele disse, mais suave ainda. Eu prometo. Você está segura, pode sair. Havia tanta certeza naquela voz, tanta convicção tranquila. Lentamente, Isadora colocou sua mão trêmula na dele. A mão de Alessandro era quente, firme, envolvendo a dela com uma força que deveria ser assustadora, mas de alguma forma não era. Ele a ajudou a sair do porta-malas com facilidade, como se ela não pesasse nada, seu outro braço pairando perto de sua cintura, pronto para ampará-la se ela vacilasse. Quando Isadora finalmente estava de pé, suas pernas tremeram. Alessandro a segurou pelo cotovelo, estabilizando-a. Eles ficaram ali, muito próximos, a chuva tamborilando no teto do estacionamento. Isadora estava consciente de cada centímetro entre eles, que não eram muitos. Ele era muito mais alto, provavelmente uns 30 centímetros. E de perto, com a camisa branca levemente úmida grudando em seu peito, ela podia ver a definição muscular embaixo. Foco, Isadora. Ele te machucou? Alessandro perguntou, seus olhos percorrendo seu rosto, procurando por ferimentos. Isadora balançou a cabeça. Não, eu consegui escapar antes. Como você sabia que esse era meu carro? Eu não sabia, ela admitiu. Eu só vi o porta-malas aberto e entrei em pânico. Algo passou pelos olhos de Alessandro. Admiração, talvez. Ou respeito. Esperta, ele murmurou. Assustada, mas esperta. Ele soltou o cotovelo dela, mas imediatamente tirou seu casaco. Antes que Isadora pudesse protestar, ele o colocou sobre seus ombros. O tecido ainda estava quente do corpo dele e cheirava aquela colônia cara e masculina que estava começando a se tornar familiar. Obrigada, Isadora sussurrou, puxando o casaco mais apertado. Por tudo. Por afugentá-lo. Por não me entregar. Alessandro a olhou como se a ideia de entregá-la a Natan fosse não apenas impossível, mas ofensiva. Isadora, ele disse, e a forma como ele pronunciou seu nome
fez algo em seu peito se apertar. Eu nunca te entregaria para alguém que quer te machucar. Nunca. Havia tanta convicção naquelas palavras, tanta certeza absoluta. Ele não vai desistir, Isadora disse, a voz pequena. Ele sempre encontra uma forma de me encontrar. Os olhos de Alessandro escureceram. Não dessa vez. Você não conhece ele. Ele é... Eu não preciso conhecê-lo, Alessandro a cortou gentilmente. Eu conheço homens como ele, e sei exatamente como lidar com eles. Havia uma promessa naquelas palavras, sombria. Final. Marco voltou naquele momento, parando quando viu Isadora. Chefe, ele começou, surpresa clara em sua voz. Ele foi embora? Alessandro perguntou sem tirar os olhos de Isadora. Sim, totalmente. Sem vestígios. Bom. Não. Alessandro colocou uma mão gentil nas costas de Isadora, guiando-a em direção à porta traseira do carro. Vamos tirar você daqui. Não é seguro ficar exposta assim. Isadora sabia que ele estava certo. Natan podia voltar, ou a polícia podia aparecer se alguém tivesse ligado sobre o grito. E ela não tinha para onde ir que fosse seguro. Mas entrar no carro de um estranho, especialmente um estranho perigoso como Alessandro Moretti... Alessandro deve ter sentido sua hesitação porque parou, ficando ao lado da porta aberta do carro, olhando para ela. Isadora, ele disse, aqueles olhos cinzentos encontrando os dela. Eu não vou te machucar. Você tem minha palavra. E eu sempre cumpro minha palavra. E de alguma forma, contra toda lógica e senso comum, Isadora acreditou nele. Talvez porque não tinha escolha. Talvez porque seus olhos, embora intensos, não carregavam a crueldade que ela via nos de Natan. Ou talvez porque pela primeira vez em meses, alguém estava oferecendo proteção sem exigir nada em troca. Pelo menos não ainda. Tudo bem, ela sussurrou. Alessandro a ajudou a entrar no banco traseiro. O interior era luxuoso. Couro macio que cheirava novo, aquecimento nos bancos que começou automaticamente, espaço suficiente para ela poder respirar. Marco já estava no volante. Alessandro se sentou ao lado de Isadora e fechou a porta. O clique das travas deveria ter sido assustador. Mas em vez disso, pela primeira vez desde que Natan havia aparecido do outro lado da Rua do Café, Isadora sentiu que podia respirar. O carro deslizou para fora do estacionamento, entrando na noite chuvosa de São Paulo. Por um longo momento, ninguém falou. Apenas o som suave do motor e o tamborilar da chuva no teto do carro. Isadora ficou olhando pela janela, vendo as luzes da cidade passarem um borrão pela janela salpicada de água. Ela estava no carro de Alessandro Moretti. A mesma manhã ela estava servindo café para ele. E agora? Para onde estamos indo? Ela finalmente perguntou, a voz rouca. Alessandro estava olhando para a frente, um cotovelo apoiado na porta, os dedos tocando levemente sua própria mandíbula em pensamento. Para um lugar seguro, ele respondeu. Minha casa. Isadora se virou para olhá-lo, os olhos arregalados. Sua casa? Só até decidirmos o que fazer com sua situação. Ele a olhou, e havia algo em seus olhos. Preocupação genuína. Você tem para onde ir? Família? Amigos que possam te esconder? Isadora balançou a cabeça lentamente. Não, ele... Natan afastou a maioria dos meus amigos. Minha família é em Minas. Mas se eu aparecer lá, ele vai atrás. Ele sempre vai atrás. A mandíbula de Alessandro se contraiu. Ele já te machucou antes? A pergunta era direta, sem rodeios. Isadora hesitou. Anos de esconder, de mentir, de cobrir hematomas com maquiagem e desculpas com sorrisos. Mas algo sobre a forma como Alessandro perguntou, não com curiosidade mórbida, mas com a seriedade de alguém coletando informação importante, fez a verdade escapar. Sim, ela sussurrou. Muitas vezes. O silêncio que se seguiu era pesado. Isadora viu as mãos de Alessandro se fecharem em punhos sobre suas coxas. Os nós dos dedos ficaram brancos da pressão.
Então, deliberadamente, ele as abriu de novo, forçando o controle. Quanto tempo? Sua voz era baixa, controlada, mas havia aço embaixo. 2 anos. Mais ou menos. Isadora puxou o casaco dele mais apertado ao redor do corpo, buscando conforto. No começo era só ciúmes. Depois controle. As coisas que eu podia vestir, onde podia ir, quem podia ver. Ele cortou acesso à minha conta bancária. Dizia que era para nos ajudar a economizar. E então, ela não precisou terminar. Alessandro entendeu. E então ficou físico. Isadora assentiu. Eu tentei sair, 3 vezes, mas ele sempre me encontrava. Sempre. Uma lágrima escorreu por sua bochecha. Ela a limpou irritada. Desculpa. Eu não queria despejar tudo isso em você. Alessandro se virou completamente para ela agora. A intensidade total daqueles olhos cinzentos focada nela. Isadora, ele disse, e havia algo em seu tom. Algo que fez ela olhar para ele. Você não tem que se desculpar. Nunca. Não comigo. Ele fez uma pausa. E eu vou te dizer uma coisa. Ele não vai mais te encontrar. Por que agora? Agora você está comigo. E ninguém toca no que é meu. O coração de Isadora deu um salto traiçoeiro com aquelas palavras. O que é meu? Ela deveria se sentir assustada, possuída. Mas tudo que ela sentiu foi protegida. Eu não sou sua, ela disse suavemente, mas sem maldade. Os lábios de Alessandro se curvaram. Não exatamente um sorriso, mas próximo. Não, ele concordou. Mas você está sob minha proteção agora. E isso é tão bom quanto. A chuva estava caindo ainda mais forte quando o carro passou por portões de ferro imponentes. Isadora se sentou mais ereta, os olhos arregalando enquanto olhava pela janela. Além dos portões, uma longa entrada de carro se estendia, ladeada por luzes suaves que brilhavam na chuva. Árvores cuidadosamente aparadas e jardins perfeitamente mantidos emergiam na escuridão. E no final da entrada, uma mansão se erguia contra o céu tempestuoso. Isadora prendeu a respiração. Não era apenas grande. Era magnífica. 3 andares de pedra clara com grandes janelas arqueadas. Uma fonte de mármore dominava o círculo de entrada, a água dançando apesar da chuva. Luz dourada derramava-se das janelas, tornando tudo parecer quente e acolhedor apesar do tempo. Você mora aqui? Ela perguntou, incapaz de segurar a admiração em sua voz. Alessandro olhou para a mansão como se a visse pela primeira vez através dos olhos dela. Sim, ele disse simplesmente. É muita casa para uma pessoa. Mas tem espaço. E segurança. Ele olhou para ela. Ninguém entra aqui sem minha permissão. Você vai estar segura. O carro parou suavemente sob um pórtico coberto. Marco desceu rapidamente, guarda-chuva na mão, e circulou para abrir a porta deles. Alessandro desceu primeiro, então se virou e estendeu a mão para Isadora novamente. Ela a aceitou, grata pelo apoio enquanto suas pernas, ainda trêmulas da adrenalina, tocavam o chão. A chuva caía em cascata das bordas do guarda-chuva que Marco segurava sobre eles. Alessandro manteve sua mão enquanto a guiava pelos degraus de mármore até as portas duplas imponentes. Elas se abriram antes que ele precisasse tocá-las. 2 homens em ternos escuros cumprimentaram com deferência. Mais seguranças, Isadora percebeu. Eles olharam para ela com curiosidade, mas não disseram nada. E então Isadora estava dentro. O hall de entrada tirou o fôlego de Isadora. Pisos de mármore reluziam sob a luz de um lustre magnífico que pendia do teto altíssimo. Uma escadaria elegante curvava-se para o 2º andar. Os corrimãos de mogno escuro polidos até brilharem. Quadros, provavelmente originais e absurdamente caros, adornavam as paredes. Tudo parecia pristino, elegante e intimidadoramente caro. Isadora ficou ali, pingando água no mármore, de repente muito consciente da poça que estava se formando aos seus pés. Seu cabelo estava colado ao rosto,
Sua roupa encharcada grudava em sua pele. Ela provavelmente parecia uma ratazana molhada. Eu estou fazendo uma bagunça, ela disse, constrangida. Alessandro removeu o casaco dela, ainda sobre seus ombros, e o entregou para um dos guardas. Mando secar, ele ordenou. Então olhou de volta para Isadora. É só água, não importa. Mas importava para ela. Ela nunca havia estado em um lugar assim, nem em sonhos. Beatriz, Alessandro chamou, e uma mulher apareceu de um corredor lateral. 50 e poucos anos, talvez. Cabelo grisalho preso em um coque baixo. Rosto gentil com linhas de riso ao redor dos olhos e boca. Ela usava um vestido simples, mas elegante, e carregava toalhas brancas fofas. Senhor Alessandro, ela começou. Então viu Isadora e sua expressão imediatamente derreteu em preocupação materna. Oh, pobrezinha, você está encharcada. Isadora se encontrou sendo guiada gentilmente por Beatriz, que enrolou uma das toalhas ao redor de seus ombros e começou a secar seu cabelo com outra. Está tudo bem, Beatriz murmurou suavemente. Vamos cuidar de você, não se preocupe. A gentileza simples quase desfez Isadora. Fazia tanto tempo desde que alguém a tratara com cuidado genuíno sem querer algo em troca. Obrigada, ela sussurrou. Alessandro deu instruções baixas e rápidas. Prepara o quarto de hóspedes azul. Aquecedor ligado. Roupas secas. E talvez chá? Sim, senhor. Beatriz assentiu eficientemente, mas seus olhos permaneceram gentis em Isadora. Venha, querida. Vamos te deixar confortável. Mas Isadora hesitou, olhando de volta para Alessandro. Ele havia ficado parado no meio do hall, as mãos nos bolsos, observando-a com aquela intensidade que fazia seu estômago dar piruetas. Vai ficar tudo bem, ele disse, e não era uma pergunta. Era uma promessa. Descansa. Come alguma coisa. A gente conversa depois. Isadora assentiu, sem confiar em sua voz. Enquanto Beatriz a guiava a escada acima, Isadora olhou para trás uma vez. Alessandro ainda estava lá, olhando para ela com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Preocupação, determinação e algo mais profundo que ela não ousava nomear. O quarto de hóspedes era maior que o apartamento inteiro que Isadora dividia com Natan. Uma cama enorme com dossel dominava o espaço, coberta com lençóis brancos pristinos, e um edredom que parecia mais uma nuvem. Uma lareira contra uma parede crepitava suavemente, já acesa por alguém da equipe. Havia uma escrivaninha de madeira escura, uma poltrona de leitura perto da janela e portas francesas que provavelmente davam para uma varanda. Tudo era em tons de azul e branco, sereno, calmo, acolhedor. O banheiro é por aqui, Beatriz mostrou, abrindo uma porta que revelou mármore, uma banheira de imersão e um box de vidro grande o suficiente para 3 pessoas. Separei algumas roupas na cama. Provavelmente vão ficar um pouco grandes, mas são limpas e quentes. Tem produtos de higiene completos no banheiro. E o chá vai estar pronto em 10 minutos. Beatriz fez menção de sair, então parou, virando-se de volta. Querida, ela disse gentilmente, seja o que for que te trouxe aqui. Você está segura agora. O senhor Alessandro pode ser muitas coisas, mas ele protege quem está sob seu teto. Sempre. Obrigada, Isadora disse, a voz embargada. Por tudo. Beatriz sorriu calidamente e saiu, fechando a porta gentilmente atrás de si. Sozinha pela primeira vez em horas, Isadora desabou na beira da cama, a adrenalina finalmente drenando completamente e deixando apenas exaustão em seu lugar. Ela estava na mansão de Alessandro Moretti, um homem que ela conhecia há menos de 12 horas. Um homem perigoso, criminoso, parte de um mundo que ela não entendia. E ainda assim, pela primeira vez em 2 anos, Isadora se sentiu segura. Ela não sabia o que isso dizia sobre ela, ou sobre ele. Mas enquanto ela se levantava em pernas trêmulas e caminhava para o banheiro para finalmente lavar a chuva e o medo de sua pele, uma coisa era certa. Sua vida havia mudado irrevogavelmente naquele dia.
E não havia volta. Isadora ficou no chuveiro quente até a água começar a esfriar. Lavou o cabelo 2 vezes. Esfregou a pele até ficar rosada. Como se pudesse lavar não apenas a chuva e o medo, mas os últimos 2 anos inteiros. Cada toque de Natan, cada palavra cruel, cada momento de terror. Quando finalmente saiu, envolta em um roupão de hotel absurdamente macio, ela se olhou no espelho embaçado. Os hematomas nas costelas estavam começando a amarelar. Tinha outro na parte interna do braço, onde Natan havia apertado forte demais 4 dias atrás. Marcas de dedos ainda visíveis. Sua maçã do rosto direita ainda tinha uma leve descoloração que a maquiagem normalmente cobria. Evidências. Todas elas. Isadora tocou o vidro embaçado, limpando um círculo para ver seu rosto mais claramente. Olhos castanhos cansados olharam de volta. Quando foi a última vez que ela havia dormido uma noite inteira? Semanas, talvez. Sempre meio acordada, sempre ouvindo por passos pesados ou portas batendo. Um suspiro escapou dela. Longo, exausto. Um dia de cada vez, ela pensou. Só preciso sobreviver um dia de cada vez. As roupas que Beatriz havia deixado eram simples, mas de qualidade. Uma calça de moletom cinza e uma camiseta branca enorme que cheirava a amaciante caro. Provavelmente de Alessandro, Isadora percebeu quando vestiu. A camiseta ia até suas coxas, as mangas cobrindo completamente suas mãos. Mas era quente. E limpo. E não carregava memórias ruins. Ela secou o cabelo com uma toalha até parar de pingar, deixando as ondas soltas caírem sobre seus ombros. Sem maquiagem, sem máscara. Só ela. Quando abriu a porta do quarto, o cheiro de chá verde e torradas atingiu suas narinas. Uma bandeja havia sido deixada na mesinha de centro perto da lareira. Chá fumegante, torradas com geleia, frutas cortadas e pequenos sanduíches triangulares. Seu estômago roncou. Ela não comia desde o almoço. Eram quase 8 da noite agora. Isadora se sentou na poltrona perto da lareira e pegou o chá. O líquido quente desceu por sua garganta, aquecendo-a por dentro. Ela fechou os olhos, saboreando o momento. Silêncio. Calor. Segurança. Temporário, sua mente alertou. Tudo é temporário. Não se acostume. Mas só por essa noite, ela decidiu, deixaria o medo descansar. A batida na porta foi suave, quase hesitante. Entra. Isadora chamou, colocando a xícara de lado. A porta se abriu e Alessandro entrou, parando logo após a soleira como se não quisesse invadir o espaço dela. Ele havia trocado de roupa também. Calça de alfaiataria preta, camisa cinza escura com os primeiros botões abertos, mostrando a linha de sua garganta. Sem sapatos. Só meias. De alguma forma isso o tornava mais humano, menos intimidador, mas ainda perigosamente atraente. Para com isso, Isadora. Desculpa incomodar, ele disse, as mãos nos bolsos. Só queria verificar se você tinha tudo o que precisava. Sim, obrigada, por tudo isso. Isadora gesticulou vagamente para o quarto, a comida, as roupas. É muito generoso. Alessandro deu de ombros. É o mínimo. Silêncio se instalou. Não desconfortável, mas carregado. Como se ambos tivessem coisas a dizer, mas não soubessem por onde começar. Posso sentar? Alessandro finalmente perguntou, apontando para a outra poltrona perto da lareira. É sua casa, Isadora apontou. Mas é seu espaço agora, ele rebateu. Pelo tempo que você precisar. Havia tanta certeza naquela afirmação. Como se não houvesse discussão possível. Pode sentar, claro, Isadora disse baixinho. Alessandro se moveu com aquela graça contida que ela estava começando a reconhecer. Nenhum movimento desperdiçado, cada passo deliberado. Ele se sentou na outra poltrona, grande demais para um móvel delicado, mas de alguma forma não parecendo fora do lugar. O fogo crepitava entre eles. Tem que ter perguntas, Alessandro disse finalmente. É normal.
Eu sou um estranho e você está na minha casa. Pode perguntar qualquer coisa. Isadora tinha dezenas de perguntas. Centenas. Quem realmente é você? O que faz? Por que está me ajudando? O que quer em troca? Mas o que saiu foi: por quê? Alessandro inclinou a cabeça. Por que o quê? Por que me ajudou? No café. No estacionamento. Agora. Ela puxou as mangas da camiseta sobre suas mãos, um gesto inconsciente de autoconforto. Você não me conhece. Não me deve nada. Então por quê? Alessandro ficou quieto por um longo momento, os olhos no fogo. A luz dourada dançava em seu perfil, destacando a linha forte de sua mandíbula, a cicatriz na sobrancelha. Você sabe o que eu faço? Ele finalmente perguntou. Para viver, quero dizer. Paulo, o barista, ele disse que você é empresário. Mas também... outra coisa. Um sorriso triste tocou os lábios de Alessandro. Outra coisa. Ele repetiu. Bom eufemismo. Ele olhou para ela, encontrando seus olhos. Eu não vou mentir para você, Isadora. Sim, eu tenho negócios legítimos, restaurantes, imóveis, investimentos, mas também resolvo problemas que a lei não pode ou não quer. Você é da máfia, Isadora disse sem rodeios. Alessandro não desviou o olhar. Minha família era. Eu cresci nesse mundo. Não escolhi, mas é o que é. Ele fez uma pausa. E sim, faço coisas que a maioria das pessoas consideraria questionáveis, ilegais, perigosas. Isadora deveria ter medo. Deveria estar aterrorizada. Mas tudo que ela sentiu foi curiosidade. Então por que ajudar alguém como eu? Alguém como você, Alessandro repetiu, e havia algo em seu tom, quase ofendido. Você fala como se fosse menos, sem valor. Não sou? Isadora ouviu as palavras saírem antes de poder pará-las. A voz de Natan em sua cabeça, depois de 2 anos de condicionamento. Você é nada sem mim. Ninguém te quer. Você tem sorte que eu ainda te tolero. A expressão de Alessandro escureceu. Não, ele disse com intensidade. Você não é. E quem quer que tenha feito você acreditar nisso? Ele parou, a mandíbula contraindo. Respirou fundo. Forçou o controle de volta. Desculpa. Ele continuou mais calmo. Não era minha intenção. Ele passou uma mão pelo cabelo. Para responder sua pergunta, eu ajudo porque posso. Porque tenho poder e recursos. E eles deveriam servir para algo além de ganhar dinheiro. E por quê? Ele hesitou então. Porque quando eu era criança, eu vi minha mãe apanhar do meu pai, repetidamente. E ninguém fez nada. Ninguém podia fazer nada. Porque ele era poderoso e ela era apenas uma mulher. Dele. Propriedade dele. Isadora prendeu a respiração. Alessandro continuou, os olhos de volta no fogo, perdido em memórias. Eu prometi a mim mesmo, quando tinha 9 anos, assistindo ela chorar com um olho roxo que ela dizia ter sido um acidente. Prometi que quando crescesse, quando tivesse poder, eu nunca seria como ele. E nunca deixaria homens como ele ganharem. Ele olhou de volta para ela. Então é por isso. Você me lembrou dela. Assustada, mas forte. Tentando esconder. Tentando sobreviver. E eu não podia... não ia... deixar você sofrer se pudesse fazer algo. Silêncio. Isadora sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Sua mãe. Ela sussurrou. Ela... está... Morreu quando eu tinha 15, Alessandro disse, a voz neutra mas os olhos traindo dor antiga. Câncer, oficialmente. Mas eu acho que foi só... desistência. Ela desistiu de lutar. Ele se recostou. Meu pai morreu 2 anos depois. Acidente de carro. Conveniente. Havia algo no tom dele. Isadora entendeu sem ele precisar dizer. Não foi acidente. Você... Ela começou. Não. Alessandro a cortou gentilmente. Eu não. Eu queria. Planejei 1000 formas diferentes. Mas quando a hora chegou, eu não consegui.
Não importa o quanto eu o odiasse, ele ainda era meu pai. A amargura tocou sua voz. Mas outra pessoa não teve esse problema. Rivalidade de negócios. Às vezes o universo faz justiça sozinho. Isadora processou tudo isso. O trauma dele. A origem de sua gentileza inesperada. Sinto muito, ela disse. Pela sua mãe. Por você ter visto aquilo. Alessandro deu de ombros, mas ela viu a tensão em seus ombros. Foi há muito tempo. Dor assim não tem prazo de validade. Isadora disse baixinho. Eu aprendi isso. Os olhos dele voltaram para ela, e havia entendimento ali. Reconhecimento mútuo de sobreviventes. Não, ele concordou. Não tem. Posso ver? Alessandro perguntou de repente. Isadora piscou. Ver o quê? Os machucados. Seu tom era gentil, mas firme. Preciso saber o quanto ele te machucou. Para saber o quanto tenho que me preocupar. Isadora sentiu seu corpo inteiro se retesar. Mostrar os machucados era... expor. Admitir. Tornar tudo real de uma forma que fosse impossível negar. Eu estou bem, ela disse automaticamente. 2 anos de resposta programada. Isadora... Alessandro se inclinou para a frente, cotovelos nos joelhos, mãos entrelaçadas. Você não precisa esconder. Não de mim, eu já sei. Vi a forma como você se move. A forma como se encolheu quando aquele idiota no café te tocou. O jeito que você protege seu lado esquerdo. Seus olhos encontraram os dela. Só preciso saber se você precisa de médico. Eu tenho um de confiança. Discreto. Ele já percebeu, Isadora pensou. Claro que percebeu. Homens como ele são treinados para ver. Lentamente, muito lentamente, ela levantou a barra da camiseta enorme, só até logo abaixo de suas costelas. Os hematomas amarelados se estendiam do lado esquerdo, grande, feio. A forma clara de um impacto, de ser empurrada contra algo sólido. Alessandro ficou muito quieto. Tão quieto que Isadora olhou para ele, preocupada que tivesse sido demais. Que ele estivesse enojado ou assustado ou... Mas o que ela viu em seu rosto não foi nojo. Era fúria. Fúria fria. Controlada. Letal. Seus olhos haviam escurecido para quase preto. Sua mandíbula estava tão apertada que Isadora podia ver os músculos saltando. Suas mãos estavam cerradas em punhos tão apertados que os nós dos dedos estavam brancos. Alessandro, ela disse suavemente, deixando a camiseta cair. Ele não respondeu. Apenas ficou ali, claramente lutando por controle. Alessandro, ela tentou de novo, mais firme. Seus olhos focaram nela. Ele fez isso quando? A voz era baixa, perigosa. 3 dias atrás, talvez 4. Dói ainda? Às vezes, quando me viro errado ou respiro fundo. Alessandro fechou os olhos. Respirou. 1, 2, 3 vezes. Quando abriu de novo, a fúria estava contida, mas não eliminada. Posso... Ele começou, então parou. Tentou de novo. Posso verificar? Só para ter certeza de que não tem costelas quebradas. Aprendi primeiros socorros básicos. Isadora sabia que deveria dizer não. Deixar um homem perigoso tocá-la. Examine-a. Mas havia tanta contenção em Alessandro. Tanta atenção em esperar sua permissão. Tudo bem, ela sussurrou. Alessandro se levantou e moveu sua poltrona mais perto. Não invadindo seu espaço, mas perto o suficiente para alcançar. Ele se ajoelhou na frente dela. Colocando-se abaixo de seu nível, ela notou, em uma posição não ameaçadora. Me disse doer, ele instruiu. Ou se você quiser que eu pare, a qualquer momento. Isadora assentiu. Alessandro levantou a camiseta de novo, gentilmente, só até expor os hematomas. Seus dedos, que ela vira ameaçar quebrar o pulso de um homem mais cedo, tocaram sua pele com gentileza impossível. Quente, firme, cuidadoso. Ele pressionou levemente ao redor da área, observando o rosto dela para sinais de dor. Aqui? Pressão leve.
Está ok. Aqui? Um pouco mais para o lado. Isadora estremeceu. Um pouco sensível. Alessandro parou imediatamente. Desculpa. Não, tudo bem. Continue. Ele trabalhou em silêncio por mais 1 minuto. Então se sentou nos calcanhares. Não acho que tenha algo quebrado. Só contusão profunda. Vai doer por mais 1 semana, talvez 2. Mas deve curar sem problemas. Ele baixou a camiseta de volta com cuidado. Tem outros lugares? Isadora hesitou. Então puxou a manga, mostrando o braço com as marcas de dedos. A mandíbula de Alessandro se contraiu de novo. Mais algum? Aqui no rosto. Mas esse está quase curado. Alessandro se levantou, voltando para sua poltrona. Mas algo havia mudado. A distância profissional havia rachado, mostrando algo mais pessoal embaixo. Isadora, ele disse, se inclinando para a frente, os olhos penetrantes. Eu preciso te fazer uma pergunta, e preciso que seja honesta comigo. Ok. Você quer voltar para ele? Não. A resposta foi imediata. Visceral. Nunca. Eu preferia morrer. Alessandro assentiu lentamente. Bom, porque eu não ia deixar você voltar de qualquer forma. Mas é melhor se a decisão for sua. Ele fez uma pausa. Segunda pergunta. Você quer ele morto? Isadora sentiu o ar escapar de seus pulmões. O quê? Natan. Alessandro disse o nome como uma maldição. Você quer que ele desapareça? Permanentemente? Porque eu posso fazer isso acontecer. Sem rastros. Sem problemas. Ele estava completamente sério, oferecendo matar Natan, como se estivesse oferecendo café. Isadora deveria estar horrorizada, deveria dizer não imediatamente. Mas uma parte pequena, sombria dela, a parte que havia sonhado com liberdade por 2 anos, sussurrou: Sim, sim, eu quero. Ela começou, a voz falhando. Pensa sobre isso, Alessandro disse se recostando. Não precisa decidir agora. Mas é uma opção. Sempre vai ser uma opção enquanto você estiver comigo. Você realmente mataria alguém por mim? Isadora perguntou, ainda processando. Por uma estranha? Alessandro a olhou nos olhos. Em um piscar de olhos, ele disse simplesmente. E não, você não é uma estranha. Não mais. Então o que sou? A pergunta saiu antes que Isadora pudesse pensar melhor. Alessandro ficou quieto por um longo momento. Então, minha, ele disse, e havia possessividade ali, mas também promessa. Para proteger, para manter segura, pelo tempo que você quiser. O coração de Isadora tropeçou sobre uma batida. Isso parece intenso demais, ela sussurrou. Nós mal nos conhecemos. Sou assim, Alessandro concordou. E não quero te assustar, mas também não vou mentir sobre o que sinto. Ele se levantou. Você precisa descansar. Amanhã a gente conversa sobre próximos passos, sobre como te manter segura. Sobre o que você quer fazer. Ele estava indo embora, dando espaço. Alessandro, Isadora chamou quando ele estava na porta. Ele se virou. Obrigada, ela disse. Por tudo, de verdade. Seus olhos suavizaram. Dorme, Bela. Você está segura aqui, prometo. E então ele se foi, fechando a porta gentilmente atrás de si. Isadora ficou olhando para o fogo, processando tudo o que havia acontecido. 12 horas atrás, ela estava servindo café. Agora estava na mansão de um chefe da máfia, que havia oferecido matar seu ex-namorado. E a coisa mais assustadora? Ela estava considerando aceitar. Isadora tentou dormir. A cama era absurdamente confortável, como dormir em nuvens. Os lençóis cheiravam a lavanda. Tudo era perfeito. Mas toda vez que ela fechava os olhos, via Natan, correndo atrás dela, gritando seu nome. A expressão em seu rosto quando ele a puxava pelos cabelos. O som de sua voz quando ele dizia que ela era nada, que merecia cada golpe. Às 2 da manhã, Isadora desistiu de dormir.
Ela se levantou, envolvendo-se em um cobertor, e foi até a janela. A chuva havia parado finalmente. A lua emergiu de trás das nuvens, banhando os jardins em luz prateada. Era bonito, pacífico, e ela estava completamente sozinha em um quarto enorme em uma casa estranha. O pânico começou a subir. Uma sensação familiar. Aperto no peito. Respiração acelerada. Mãos formigando. Respira. Só respira. Você está bem. Você está segura. Mas a voz na cabeça dela não era sua. Era de Nathan. Você está sozinha porque ninguém te quer. Você vai acabar na rua. Vai ver. Sem mim, você é nada. As lágrimas vieram. Silenciosas, imparáveis. Ela se deixou deslizar até o chão, encostada na parede, o cobertor envolvido ao seu redor, e chorou. 2 anos de terror. 2 anos de sobrevivência. 2 anos de nunca poder baixar a guarda. Tudo saindo em ondas. Ela não ouviu a porta se abrir. Não ouviu os passos leves. Só sentiu quando uma presença se ajoelhou na frente dela. Isadora. A voz de Alessandro baixa e preocupada. O que aconteceu? Ela não conseguiu responder. Apenas balançou a cabeça, incapaz de formar palavras através dos soluços. Tá, ele disse suavemente. Tudo bem, você não precisa falar. E então, para sua completa surpresa, ele se sentou ao lado dela no chão. Não tocando, mas perto. Sua presença sólida e tranquilizadora. Posso te abraçar? Ele perguntou depois de um momento. Isadora assentiu, sem confiar em sua voz. Alessandro a puxou gentilmente contra seu peito. Um braço ao redor de seus ombros, o outro segurando sua cabeça, deixando-a chorar contra sua camiseta. Ele cheirava a algo masculino e limpo. Sua respiração era firme, constante. Seu coração batia contra o ouvido dela, calmo, inalterado. Você está bem, ele murmurou, uma mão acariciando seu cabelo. Eu te protejo. Ele não vai te machucar de novo. Nunca mais. Isadora agarrou a camiseta dele, segurando como se fosse uma âncora. E lentamente, muito lentamente, o pânico começou a diminuir. Substituído por cansaço, por exaustão emocional. Ela não soube quando Alessandro a carregou de volta para a cama. Não registrou quando ele puxou o edredom sobre ela, cuidadoso para não assustá-la. Só soube que quando começou a afundar no sono, ela ouviu sua voz. Dorme, Bela. Eu vou ficar aqui, te vigiando. Você está segura. E pela primeira vez em anos, Isadora acreditou. Isadora acordou com o sol fraco entrando pelas cortinas. Por um momento de confusão, ela não sabia onde estava. A cama era errada. O quarto era errado. O cheiro era errado. Então tudo voltou de uma vez. Alessandro. A mansão. Nathan perseguindo ela. Ela se sentou rápido, o coração disparado, e viu Alessandro. Ele havia adormecido na poltrona perto da cama, completamente vestido, os braços cruzados, a cabeça inclinada para o lado em um ângulo que provavelmente ia deixar seu pescoço dolorido. Ele ficou, a noite inteira, vigiando ela. Algo em seu peito se aqueceu. Uma sensação que ela não tinha há tanto tempo que demorou para reconhecer. Gratidão, segurança. E algo mais perigoso. Afeto. Como se sentindo seu olhar, Alessandro abriu os olhos. Por um momento ele pareceu desorientado. Então focou nela. Né, bom dia, ele disse, a voz rouca de sono. Como você dormiu? Melhor. Depois que... Ela gesticulou vagamente. O ataque de pânico. Alessandro terminou sem julgamento. É normal. O trauma faz isso. Vai demorar um tempo para passar. Ele se levantou, esfregando a nuca. Vou deixar você se trocar. Beatriz deve trazer café da manhã em breve. E depois... Ele hesitou. Depois a gente precisa conversar. Sobre o que fazer. Sobre Nathan. Como se invocado pelo nome, o celular de Isadora, que ela havia esquecido na bolsa, começou a tocar. E tocar. E tocar.
Alessandro e Isadora olharam para a bolsa jogada na cadeira. Quantas vezes ele ligou? Alessandro perguntou, a voz perigosamente calma. Isadora pegou o celular com mãos trêmulas. 43 ligações perdidas. 73 mensagens. Todas de Natan. E a mais recente, enviada 3 minutos atrás. Eu sei onde você está. E estou indo te buscar. O sangue de Isadora congelou. Alessandro pegou o telefone de sua mão, leu a mensagem e sua expressão ficou letal. Ele está blefando, Alessandro disse. Não tem como ele saber onde você está. Mas um segundo depois, Marco entrou sem bater, o rosto tenso. Chefe, temos um problema, ele disse urgentemente. Tem um cara nos portões, gritando que quer ver uma mulher chamada Isadora. Está ameaçando chamar a polícia se não deixarmos ele entrar. Diz que ela é mulher dele e que ela foi sequestrada. Os olhos de Alessandro ficaram muito, muito frios. Quantos homens eu tenho aqui? 20, chefe. Tem mais chegando. Alessandro assentiu uma vez. Então se virou para Isadora. Fica aqui. Tranca a porta. Não sai até eu voltar. Entendeu? Alessandro, não. Ela começou, o pânico subindo. Ele pegou o rosto dela entre as mãos, forçando-a a olhar para ele. Eu vou resolver. Isso. Cada palavra firme. Promessa absoluta. Ele não vai te tocar. Não vai chegar nem perto de você. Eu prometo. Mas preciso que você fique aqui, segura. Pode fazer isso por mim? Isadora assentiu, sem conseguir falar. Alessandro beijou sua testa. Um gesto surpreendentemente terno. E então foi embora, Marco logo atrás. E Isadora ficou sozinha, ouvindo seus passos descerem as escadas. Seu pesadelo havia encontrado onde ela estava. E agora? Agora a guerra realmente começava. Isadora não conseguiu ficar no quarto. Ela tinha que saber. Tinha que ver. Silenciosamente, ela abriu a porta e desceu o corredor até uma janela que dava para a frente da propriedade. Lá embaixo, além dos portões de ferro, ela podia ver Natan. Mesmo à distância, reconheceria aquela postura em qualquer lugar. Agressiva, arrogante. Ele estava gritando algo. Ela não conseguia ouvir através do vidro triplo, mas podia imaginar. Várias pessoas estavam parando na rua. Testemunhas. Exatamente o que Natan queria. Ela viu Alessandro sair pela porta principal, descendo os degraus com aquela calma letal. Marco e 4 outros homens o flanqueavam. Por favor, não faça algo que você vá se arrepender, Isadora pensou. Por favor. Ponto de vista de Alessandro. Alessandro Moretti havia enfrentado muitos homens em sua vida. Rivais de negócios, chefes de outras famílias, policiais corruptos, assassinos profissionais. Mas nenhum deles havia feito sua mão coçar por uma arma como o homem do outro lado dos portões. Natan era exatamente o tipo que Alessandro mais odiava. Bonito de um jeito superficial. Cabelo gel, sorriso de vendedor, roupas que tentavam impressionar, mas eram baratas no fundo. E aquele olhar. Aquele olhar que dizia que o mundo lhe devia algo, que mulheres lhe deviam algo. Senhor Moretti! Natan gritou quando Alessandro se aproximou dos portões. Sarcasmo pingando do senhor. Que honra! O grande Alessandro Moretti em pessoa! Alessandro parou a 3 metros de distância. Não muito perto, mantendo os portões entre eles. Você está em propriedade privada, Alessandro disse, sua voz calma. Fria. E fazendo escândalo. Tem exatamente 1 minuto para sair antes que eu chame a polícia. Natan riu. Um som desagradável. A polícia? Você vai chamar a polícia? Ele olhou para os curiosos que estavam se juntando. Todos vocês ouviram. Alessandro Moretti ameaçando chamar a polícia. Como se ele não fosse. Cuidado com a próxima palavra. Marco avisou baixo. Ameaçador. Neitan engoliu em seco, mas se recuperou rápido. Eu só quero minha namorada de volta, ele disse, mudando de tática. Agora soando razoável, preocupado.
Isadora. Ela fugiu ontem e eu estou desesperado procurando. Alguém disse que a viram entrando aqui. Eu só quero saber se ela está bem. Não conheço nenhuma Isadora. Alessandro mentiu suavemente. Mentira! Nathan gritou, perdendo a compostura de novo. Eu sei que ela está aí. Eu vi vocês dois juntos ontem. No café. Você encostou nela. E depois no estacionamento? Ah, Alessandro disse, entendimento falso iluminando seu rosto. Você está falando da garçonete que eu ajudei quando um bêbado estava assediando ela? Sim, me lembro. Situação lamentável. Ela é minha namorada. E mesmo assim você a deixou trabalhar sozinha em um lugar onde homens bêbados podiam assediá-la? Alessandro inclinou a cabeça. Que namorado atencioso. Vermelho subiu no rosto de Nathan. Onde ela está? Não faço ideia. Alessandro mentiu de novo, tão suavemente que quase soava verdadeiro. E mesmo que soubesse, por que te contaria? Você está aqui, aos gritos, fazendo ameaças. Não me parece o tipo de pessoa que uma mulher ia querer encontrar. Ela é minha. Nathan estava perdendo completamente agora. 2 anos juntos. Eu tenho direito. Você não tem direito nenhum sobre outro ser humano. Alessandro cortou, e havia aço em sua voz agora. Frio, afiado. Nenhum. Namoro não é posse. E se ela fugiu de você? Bem, talvez devesse perguntar a si mesmo por quê. Por causa de homens como você. Nathan apontou, o dedo tremendo de raiva. Que acham que podem ter tudo. Que podem tirar o que é nosso. Alessandro deu um passo mais perto dos portões. Sua postura não mudou, mas algo em sua presença ficou mais denso, perigoso. Deixa eu ser bem claro, ele disse, cada palavra deliberada. Se essa Isadora que você está procurando estivesse aqui, o que não está, e se ela tivesse me pedido ajuda, o que não aconteceu, eu nunca entregaria ela para alguém que claramente a assusta tanto que ela preferiria se esconder em um porta-malas a ser encontrada. Nathan ficou pálido. Como você? Oh, sim. Alessandro sorriu. Sem humor. Eu vi ela. No porta-malas do meu carro. Encharcada. Aterrorizada. Tremendo. Você sabe o nível de medo necessário para fazer alguém se esconder assim? Ele se inclinou mais perto, a voz baixando para algo letal. O tipo de medo que vem de ser machucada. Repetidamente. Eu nunca... Nathan tentou. Mentiroso. Alessandro rugiu, e o volume foi tão inesperado que Nathan deu um passo para trás. Eu vi os machucados. Vi as marcas de dedos. Vi a forma como ela se encolhe quando alguém levanta a voz. Você fez isso. Você. O silêncio caiu. Até os curiosos ficaram quietos. E você sabe o que eu faço. Alessandro continuou, a voz voltando àquela calma perigosa. Com homens que machucam mulheres? Que as aterrorizam? Que as fazem sentir tão pequenas e sem valor que elas param de lutar? Ele abriu os braços, o gesto quase cordial. Eu os destruo. Devagar. Completamente. Até não sobrar nada. Nathan estava tremendo agora. De raiva ou medo, Alessandro não sabia. Não ligava. Você está me ameaçando, Nathan disse, a voz fina. Estou fazendo uma promessa, Alessandro corrigiu. Você chega perto dela de novo? Você tenta procurá-la de novo? Você até pensa nela de novo? Ele sorriu, e havia algo de puramente predatório naquele sorriso. E você vai descobrir exatamente por que as pessoas temem meu nome. Alessandro se virou para sair, então parou. Ah, e uma última coisa. Ele olhou por cima do ombro. Eu já tenho seu endereço, seu emprego, seus números de conta bancária, seus segredos. Mentira, mas Nathan não saberia. Então pensa bem antes de fazer algo estúpido. Por que agora? Agora você está no meu radar. E acredite, você não quer isso. Alessandro voltou para a mansão,
deixando Natan gritando ameaças vazias atrás dele. Mas quando ele entrou, sua máscara de controle escorregou por um segundo. Suas mãos estavam tremendo, não de medo, de fúria reprimida. Ele queria matar Nathan ali mesmo. Arrancar aqueles portões e ensiná-lo exatamente o que acontecia com homens que machucavam mulheres. Mas havia testemunhas, câmeras, lei. Depois, ele prometeu a si mesmo. Depois que Isadora estiver verdadeiramente segura, depois que eu não puder ser ligado a isso, esse desgraçado vai desaparecer. Isadora estava esperando no hall quando Alessandro entrou. Ela tinha visto tudo da janela. Visto a forma como Alessandro a defendera. Visto Natan recuar. Visto a promessa de violência em cada linha do corpo de Alessandro. E tinha sentido algo estranho e assustador florescer em seu peito. Não gratidão. Algo mais. Alessandro parou quando a viu. Eu disse para ficar no quarto. Ele disse, mas não havia calor real na repreensão. Eu não sou boa em seguir ordens, Isadora admitiu. Um canto de sua boca se curvou. Eu percebi. Eles ficaram ali, metros à parte, olhando um para o outro. Obrigada, Isadora finalmente disse. Por segurar ele. Por não... Eu queria. Alessandro admitiu a honestidade crua. Estava perto demais, mas há maneiras mais inteligentes de lidar com homens como ele. Maneiras que não me colocam na prisão. O que você vai fazer? Alessandro caminhou até ela, parando perto, mas sem tocar. Várias coisas. Primeiro, ordem de restrição. Tenho um advogado que pode agilizar isso. Com evidências. E você tem evidências. Os machucados, as mensagens dele, o assédio. Ele vai ter que ficar legalmente longe de você. Ele não vai respeitar um pedaço de papel. Não, Alessandro concordou. Mas vai dar base legal para quando ele quebrar, e ele vai quebrar. Seus olhos encontraram os dela. Segundo, vigilância. Marco vai designar 2 homens para te seguir aonde quer que você vá. Discretos. Você nem vai notá-los. Mas se Natan aparecer, eles vão estar lá. Alessandro, isso é muito. Terceiro, ele continuou como se ela não tivesse falado. Você fica aqui, nesta casa, até ele desistir ou até eu resolver o problema. Permanentemente. Isadora sabia o que permanentemente significava. Você ainda está oferecendo para... Ela não conseguiu terminar. Matá-lo? Alessandro disse a palavra que ela não conseguia. Sim. E a oferta não expira. Você só precisa dizer a palavra. Eu não posso pedir isso de você. Você não está pedindo. Eu estou oferecendo. Ele finalmente tocou ela, dedos gentis sob seu queixo, levantando seu rosto. Isadora, eu entendo se você não quer sangue em suas mãos. Eu respeito isso. Mas não finja que ele merece viver depois do que fez com você. Ninguém merece morrer. Ela sussurrou, mas até para seus próprios ouvidos soou fraco. Todos merecem consequências. Alessandro rebateu suavemente. E algumas pessoas fizeram tanta maldade que a única consequência apropriada é remoção permanente. Isadora sabia que ele estava errado, mas uma parte pequena e escura dela sussurrava que ele estava certo também. Eu preciso pensar, ela disse finalmente. Então pense, Alessandro concordou. Sem pressão, sem prazo. A oferta fica em pé. Ele soltou o queixo dela. Por enquanto, vamos focar em te manter segura. E hoje eu quero que você descanse. Coma. Respire. Você está segura. Eu prometo. Como você pode prometer isso? Alessandro sorriu. Não o sorriso perigoso que ele deu para Natan. Este era suave, quase terno. Porque eu ainda não falhei em proteger algo que é meu, ele disse. E não vou começar com você. Os próximos dias caíram em uma rotina estranha, mas reconfortante. Isadora passava as manhãs na biblioteca de Alessandro. Um espaço lindo com estantes do chão ao teto, escada rolante, janelas enormes.
Ela lia. Ou tentava. Principalmente ficava olhando para os jardins, processando. Alessandro trabalhava, reuniões, ligações, decisões de negócios. Mas todo dia ele fazia questão de almoçar com ela. Às vezes eles conversavam. Às vezes ficavam em silêncio confortável. Beatriz cozinhava refeições incríveis e se recusava a deixar Isadora ajudar. Você é hóspede, querida, descansa. Marco verificava a segurança 3 vezes ao dia. Os outros guardas eram respeitosos, mas distantes. E Natan continuava ligando. Mandando mensagens. Mas não aparecia de novo. Ainda, a mente de Isadora sussurrava. Ainda não. No 3º dia, Isadora estava na biblioteca quando Alessandro entrou, carregando papéis. Tenho boas notícias, ele disse, se sentando na poltrona de frente para a dela. Ordem de restrição aprovada. 5 quilômetros. Ele quebra isso. Vai preso. Isadora soltou uma respiração que não sabia que estava segurando. Obrigada. Sério. Obrigada. Alessandro acenou como se não fosse nada. Mas seus olhos eram intensos nela. Tem outra coisa. Meu advogado disse que com as evidências que temos, fotos dos machucados, histórico de mensagens, testemunhas, você pode processá-lo criminalmente. Agressão, assédio, prisão doméstica. Ele pode pegar anos. Anos, Isadora repetiu. A ideia de Natan atrás das grades. Pensa sobre isso, Alessandro disse. Não é decisão que precisa ser tomada agora. Mas é opção. Silêncio caiu. Confortável. Até que... Posso te perguntar uma coisa? Isadora disse. Qualquer coisa. Por que você não é casado? A pergunta saiu antes que ela pudesse pará-la. Desculpa, isso foi muito pessoal. Não, Alessandro a cortou gentilmente. Tudo bem. Ele se recostou, considerando a pergunta. Nunca encontrei alguém que aceitasse meu mundo. Minha vida. O perigo. As escolhas morais. Complicadas. Seus olhos encontraram os dela. E nunca quis mentir. Fingir ser algo que não sou. Então, é mais fácil ficar sozinho. Isso não parece solitário? Isadora perguntou suavemente. Algo passou pelos olhos de Alessandro. Vulnerabilidade. Rara e fugaz. Sim, ele admitiu. Às vezes é muito solitário. Isadora não soube o que a possuiu. Talvez gratidão. Talvez empatia. Talvez algo mais que ela não queria nomear. Mas ela estendeu a mão através do espaço entre eles. Alessandro olhou para sua mão, então lentamente colocou a dele nela, palma contra palma, dedos entrelaçando. Calor. Conexão. Promessa silenciosa. Eles ficaram assim, mãos dadas, não dizendo nada, até Beatriz chamar para o jantar. E quando soltaram as mãos, Isadora sentiu a perda. 5 dias depois de Isadora chegar na mansão, Natan fez sua jogada final. Era noite. Alessandro estava em seu escritório lidando com algum problema de negócios. Isadora estava no quarto lendo. O som de vidro quebrando fez ela dar um pulo. Gritos. Corrida. Mais vidro quebrando. Isadora correu para a porta, o coração martelando. Marco estava lá, bloqueando a porta. Fica dentro, ele ordenou. Alguém invadiu. Vamos resolver. Alessandro. Está seguro. Não se preocupe. Você fica aqui. Marco fechou a porta. Ela ouviu a chave girando. Trancada dentro. Isadora pressionou o ouvido contra a porta, tentando ouvir. Mais gritos. Um tiro. Seu coração parou. Outro tiro. Por favor, não seja Alessandro. Por favor, não seja Alessandro, por favor. Silêncio. Longo. Terrível. Silêncio. Então passos. Correndo pelo corredor. A porta foi destrancada. Alessandro estava lá, levemente sem fôlego, uma expressão sombria em seu rosto. Você está bem? Foram as primeiras palavras dele. Sim. O que aconteceu? Natan. Alessandro disse o nome como veneno. Ele escalou o muro dos fundos.
Tentou entrar pela janela do escritório. Sua mandíbula se contraiu. Meus homens o pegaram antes que ele entrasse. Está com a polícia agora. Polícia! Isadora repetiu, alívio inundando ela. Invasão de propriedade. Tentativa de arrombamento. Quebrar ordem de restrição. Alessandro entrou no quarto, fechando a porta atrás dele. Ele vai ser acusado. Prisão preventiva provável. E com o histórico, Isadora, ele vai ficar preso. Por um tempo. Era o que ela deveria querer. Era segurança. Justiça. A forma certa. Mas quando Isadora olhou para Alessandro, para o homem que havia literalmente colocado sua vida em risco para protegê-la, ela soube. Sabia o que queria. A resposta real. A permanente. Alessandro, ela disse, a voz tremendo. Sua oferta de resolver isso ainda está valendo? Alessandro ficou muito quieto. Sim, ele disse lentamente. Sempre vai estar valendo. Mas Isadora, agora ele vai ser preso. Você não precisa... Eu sei. Ela interrompeu, surpreendendo a si mesma. Eu sei que não preciso. Mas eu quero. Lágrimas queimavam seus olhos. Ele nunca vai parar. Prisão? Ordem de restrição? Isso só vai deixá-lo mais furioso. Quando sair, e ele vai sair eventualmente, ele vai vir atrás de mim de novo. E de novo. E de novo. Até que me mate ou me quebre completamente. Isadora, eu quero ser livre. Ela sussurrou. Livre de verdade. Não olhando por cima do ombro para sempre. Não com medo toda vez que o telefone toca. Não sonhando com ele toda noite. Ela encontrou os olhos de Alessandro. E há só uma forma de conseguir isso. Alessandro estudou o rosto dela por um longo momento. Tem certeza? Ele perguntou suavemente. Porque uma vez feito não dá para desfazer. Você vai ter que viver com essa escolha. Eu já vivo com as escolhas dele, Isadora respondeu. Todo dia, cada machucado, cada momento de terror. Eu vivo com o que ele fez comigo. Sua voz endureceu. Então sim, tenho certeza. Faça ele desaparecer, permanentemente. Alessandro assentiu lentamente. Ok, ele disse. Então considere feito. 3 dias depois, Alessandro entrou na biblioteca onde Isadora estava tentando ler sem sucesso. Ele não disse nada. Apenas se sentou na poltrona de frente para ela. Mas algo em seus olhos. Está feito? Ela perguntou a voz baixa. Alessandro assentiu uma vez. Ele foi solto sob fiança ontem. Contra a recomendação do promotor, mas o juiz aceitou. Uma pausa. Ele não voltou para casa na noite passada. Isadora sentiu algo complexo passar por ela. Não exatamente alívio, não exatamente culpa. Algo entre os dois. Como? Você não quer saber, Alessandro disse gentilmente. Ela provavelmente não queria, mas perguntou mesmo assim. Foi rápido. Alessandro entendeu o que ela estava realmente perguntando. Ele sofreu? Sim. Ele mentiu suavemente. Na verdade, Nathan havia sofrido bastante antes do fim. Mas Isadora não precisava carregar isso. Foi rápido, sem dor, e não vai ser ligado a nada. Nem a você, nem a mim. Ok, Isadora sussurrou. Silêncio. Como você se sente? Alessandro finalmente perguntou. Isadora pensou sobre isso. Realmente pensou. Livre, ela disse finalmente. Assustada, culpada, aliviada. Tudo ao mesmo tempo. Normal, Alessandro disse. Todas essas emoções são normais. Isso me torna uma pessoa ruim? Sua voz era pequena. Querer ele morto? Alessandro se levantou e veio até ela, se ajoelhando na frente da poltrona. Não, ele disse com convicção. Isso te torna uma sobrevivente, alguém que fez a escolha difícil de se proteger. Não há nada de ruim nisso. Eu deveria me sentir pior, Isadora disse, lágrimas escorrendo agora. Eu devia sentir algo mais que alívio. Por quê? Alessandro perguntou suavemente.
Ele te machucou. Repetidamente. Te aterrorizou. Tirou sua liberdade, sua segurança. Quase tirou sua vida. Por que você deveria sentir pena de alguém assim? Porque eu não sou como ele. Ela sussurrou. Não, Alessandro concordou. Você não é. Você é melhor. Muito melhor. Ele pegou as mãos dela. E agora você é livre. De verdade. Para reconstruir. Para viver. Para ser feliz. Isadora olhou para aqueles olhos cinzentos. Para o homem que havia feito algo terrível por ela. Que havia cruzado uma linha que não podia ser descruzada. E sentiu algo mudar dentro dela. Não mais medo. Não mais dúvida. Apenas certeza. Alessandro, ela disse suavemente. Sim. Obrigada. Por tudo. Por me salvar. Por me proteger. Por fazer o que eu não poderia. Ele sorriu. Pequeno. Genuíno. Sempre, Bella. Sempre. 6 meses depois. A vida voltou ao normal. Ou melhor, encontrou um novo normal. Isadora ainda morava na mansão. Alessandro tinha insistido, e ela honestamente não queria sair. A casa havia se tornado lar. Beatriz era como uma mãe. Marco era como um irmão superprotetor meio irritante. E Alessandro era algo que ela ainda estava descobrindo o que era. Ela havia voltado a trabalhar. Não no café romano, mas em um dos restaurantes de Alessandro. Gerente agora, não garçonete. Usando suas habilidades, ganhando bem, reconstruindo sua vida. Os pesadelos eram menos frequentes, os ataques de pânico raros. E a culpa ainda estava lá. Provavelmente sempre estaria, mas estava ficando mais leve, mais fácil de carregar. Nathan tinha sido oficialmente declarado desaparecido após 2 semanas. Investigação aberta, mas sem pistas. Isadora tinha sido interrogada. Apenas procedimento. E Alessandro havia fornecido um álibi perfeito. Ela estava na mansão sob proteção dele. Câmeras provavam. Testemunhas provavam. Caso arquivado por falta de evidências. E Isadora era livre. Era uma noite de sábado. Isadora estava no escritório de Alessandro. Ela frequentemente trabalhava lá agora, dividindo o espaço, confortável em sua presença. Alessandro estava revisando contratos. Isadora estava fazendo planilhas do restaurante. Trabalho. Silêncio confortável. Rotina. Até que Alessandro falou. Isadora, posso te perguntar uma coisa? Ela levantou os olhos. Claro. Você já pensou em... Ele hesitou. Algo raro. Em ficar? Permanentemente? O coração de Isadora pulou uma batida. Ficar? Aqui. Comigo. Ele colocou a caneta de lado, toda a atenção nela agora. Não como hóspede, mas como minha. De verdade. Isadora sentiu o ar escapar de seus pulmões. Alessandro. Eu sei que é cedo. Ele continuou rapidamente. Eu sei que você está se curando. E não quero pressionar. Mas Isadora, esses últimos meses com você aqui foram... Ele procurou por palavras. Foram os melhores da minha vida. Acordar sabendo que você está segura sob meu teto. Almoçar com você. Trabalhar em silêncio com você do outro lado da sala. Assistir você reconstruir sua força, sua confiança. Seus olhos encontraram os dela. Eu te amo. E eu quero que você fique. Não por obrigação ou gratidão, mas porque você quer. Silêncio. Isadora processou as palavras. Eu te amo. 3 palavras que deveriam assustá-la. Que deveriam fazê-la correr. Mas tudo que ela sentiu foi... calor. Eu não sei se estou pronta, ela admitiu honestamente. Para romance. Para relacionamento. Ainda estou descobrindo quem sou sem medo. Eu sei, Alessandro disse gentilmente. E não estou pedindo romance. Ainda não. Estou pedindo tempo. Paciência. Uma chance de te provar que nem todos os homens são como ele. Que você pode ser amada sem ser machucada. Que você pode ser valorizada sem ser possuída. Você já provou isso, Isadora sussurrou. Todo dia.
Em cada pequeno gesto, na forma como me pergunta permissão, na forma como respeita meus limites, na forma como me vê, realmente me vê. Então fica, Alessandro disse, por tempo que quiser, sem expectativas, sem pressão, só fica. Isadora se levantou, caminhou ao redor da mesa. Parou na frente dele. Ok, ela disse suavemente. Ok? Eu fico. Ela sorriu, pequeno, mas genuíno. E Alessandro, eu também te amo. Ainda estou descobrindo o que isso significa. Como amar de novo sem medo. Mas eu amo. De alguma forma profunda e assustadora e real. Alessandro ficou de pé devagar. Pegou o rosto dela entre as mãos, gentil como sempre. Posso te beijar? Ele perguntou. Só uma vez. Só para selar essa promessa. Isadora assentiu, o coração disparado. O beijo foi suave. Gentil. Lábios roçando lábios. Sem urgência. Sem demanda. Apenas conexão. Promessa. Começo. Quando se afastaram, Isadora estava sorrindo. Realmente sorrindo. Pela primeira vez em anos. Bem-vinda ao lar, Bela. Alessandro murmurou. De verdade desta vez. 2 anos depois. Isadora acordou com o sol entrando pela janela. Não o quarto de hóspedes azul. O quarto que agora dividia com Alessandro. Deles. Ela se virou, esperando encontrá-lo ao lado dela, mas o outro lado da cama estava vazio. Ainda quente. Ele não tinha saído faz muito tempo. Ela sorriu, se espreguiçando. Sem dor. Sem medo. Apenas a contentamento pacífico de segurança. Isadora se levantou, vestindo um dos robes macios, e desceu as escadas. Vozes vinham da cozinha. Risadas. Ela entrou e encontrou Alessandro com Beatriz, os dois debruçados sobre algo na ilha. Bom dia, ela disse. Alessandro se virou, sorriso iluminando seu rosto quando a viu. Um sorriso que ele reservava só para ela. Bom dia, o amore, ele disse, vindo até ela e beijando sua testa. Dormiu bem? Perfeitamente. Beatriz estava sorrindo largamente. Conta para ela. Ela insistiu. Alessandro revirou os olhos, mas havia humor neles. Sempre tão impaciente, Beatriz. Ele se virou de volta para Isadora, pegando suas mãos. Eu sei que conversamos sobre isso. Mas... Ele respirou fundo. Você quer se casar comigo? Oficialmente? Isadora piscou. Você está pedindo... Alessandro pegou uma pequena caixa de veludo do balcão. Abriu. Um anel. Simples. Elegante. Perfeito. Case comigo, Isadora. Ele repetiu. Não porque você me deve algo. Não por gratidão. Mas porque você me ama. E eu te amo. E eu quero passar o resto da minha vida te protegendo, te amando, te fazendo feliz. Lágrimas, felizes desta vez, encheram os olhos de Isadora. Sim, ela disse, rindo através das lágrimas. Sim, sim, sim. Alessandro deslizou o anel em seu dedo, então a puxou para um beijo. Mais profundo agora, cheio de promessa, de futuro. Beatriz aplaudiu, chorando também. Quando se afastaram, Isadora olhou ao redor. Para a cozinha linda, para Beatriz sorrindo, para Alessandro olhando para ela como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo, para o lar que ela havia encontrado, a família que havia escolhido, a vida que havia reconstruído das cinzas. Eu nunca pensei, ela sussurrou, que seria possível ser tão feliz. Acredita agora? Alessandro perguntou suavemente. Isadora sorriu. Sim, acredito. E pela primeira vez em sua vida, Isadora não tinha medo do futuro, porque sabia, sem dúvida, que Alessandro estaria ao seu lado, protegendo-a, amando-a, sendo seu lar, para sempre. Fim. Obrigada por acompanhar nossa história. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar um like e comentário. Isso realmente ajuda.